Pois é, pessoal, hoje é o dia 3 de janeiro de 2026, né? É um tranquilo terceiro dia do novo ano. Pois é, eu aqui vou até um supermercado, né? Fazer umas comprinhas para almoço, né? Umas comprinhas aproveitando o meu cartão de alimentação, né? Que o crédito caiu hoje. E vamos lá e seguir desenvolvendo o tema deste vídeo. Bom, recentemente, quando eu falo recentemente, é cerca de uma hora atrás, né? Agora presidente da Venezuela, pois é, era vice. Agora na prática, presidente da Venezuela, uma tal de Delcy Rodrigues, né? Ela simplesmente disse o seguinte, que não conseguia entrar em contato com o Nicolás Maduro. Ela dizia, o presidente Maduro, ela disse que não estava conseguindo entrar em contato com o presidente Maduro, que não conseguia localizá-lo, né? E falou abertamente que os Estados Unidos deveriam dar provas de vida, tá? do Nicolás Maduro, ou seja, confirmar se ele estava vivo ou não, para a gente ver a gravidade da situação. Ou seja, Maduro está preso mesmo, tá? Ele de fato foi preso numa operação militar dos Estados Unidos. Acabou. Ele foi preso, a esposa foi presa, não sei mais quem da família que foi preso. O Trump havia dito isso, que ele estava preso, tá? E que nem estava mais no país. Ou seja, acabou, não adianta. O regime socialista da Venezuela, regime com o qual Lula simpatiza, com o qual o PT simpatiza, pelo qual tem simpatia política, tem simpatia ideológica, acabou. Pronto. É o famoso encerramento, né? Porque essa é a palavra da moda, né? Tudo tem que ter um encerramento. As coisas têm que se encerrar. Tá bom. Encerrou. Para desprazer de uma militância brasileira, tá? De uma militância tonta, a qual acha que isso aí não tem qualquer relevância. Porque o que nós vamos ver nas redes sociais? Ou melhor, o que já está sendo visto? A gente tem visto militante dizendo que isso não tem qualquer importância. Que o que acontece na Venezuela não tem importância para o Brasil. Ora, se não tem importância para o Brasil, por que o Lula vai realizar hoje mesmo uma reunião de emergência para tratar do assunto? Por quê? Se não tem importância, se não tem relevância. Pois é, né? É claro que tem relevância. É claro que tem importância. Ora, se a gente observar o mapa da América do Sul, o que nós vemos? Nós vemos que o Brasil é hoje um país isolado entre nações com governos de direita e o Oceano Atlântico. O país está pressionado entre o Oceano Atlântico e países vizinhos com governos de direita. Argentina, direita. Paraguai, direita. Bolívia, agora direita. Peru, direita. Equador, que não faz fronteira com a gente, mas também é direita, também voltou para a direita. Chile, também não faz fronteira com a gente, direita. O que mais que é direita? Peraí, Paraguai, já falei, né? Paraguai já falei. Agora, Venezuela, acabou. O que sobrou para o Delcy Rodrigues? Negociar a rendição. Que é isso? O destino dela hoje é negociar a rendição. Negociar a entrega do poder ao presidente eleito, que se encontra ainda, esse lado da Espanha. É isso. Encerrou. É o famoso encerramento, né? O tão aclamado encerramento, né? A palavrinha da moda. Então é o fim. É simples, né? É simples assim, encerrou-se, né? Para o governo brasileiro, não é um encerramento, é o início de um drama, né? É o início de um drama, porque, veja bem, estamos pressionados entre o Oceano Atlântico, que fica aqui perto, né? A poucos quarteirões, né? E nações vizinhas com governos à direita. O que é que sobra
para o Lula? De vizinhos de esquerda? Colômbia e Uruguai. Pô, é um desastre. É um desastre. Tá? Nem tô considerando as Guianas, né? Nem tô considerando as Guianas. Eu tenho certeza que o presidente da Guiana tá adorando isso, né? Pronto, o risco da nação, do país dele, ser invadido pela Venezuela, literalmente acabou. Foi para zero. Né? Acabou, chega. Pronto, é um alívio. Né? É um alívio. Sabe, para ele é uma solução. Tá? Chega dessa palhaçada. E é claro que obviamente vai ter que ter algum tipo de diálogo, né? Entre o futuro governo venezuelano e o governo guianense. Quanto à questão da fronteira, eles vão ter que dialogar, né? Vão ter que chegar a algum tipo de diálogo, algum tipo de entendimento. É isso. E eu me pergunto qual vai ser o tipo de entendimento, né, que o Lula terá com o futuro governo venezuelano. Porque é assim. Lula apoiou. Lula ajudou. E alguém aqui acredita que não vai ter troco? É claro que vai. Não será um governo simpático ao Brasil. Não será, muito pelo contrário. Ou seja, Lula pediu por isso, né? O interessante é essa decadência incrivelmente apressada do chamado Foro de São Paulo, né? Porque o objetivo do Foro de São Paulo era esse. A imposição de governo de esquerda em todo o continente. Não só na América do Sul. Né? Algo que levaria, né, a uma revolução socialista na América Latina. Né? A uma vitória do socialismo na América Latina. Eles tinham até um plano a respeito disso, né? Estão falando até em futuramente acabar com os governos, criar uma nação só, toda uma conversa, né? Algo que, né? Que agora que nós vemos que não tem como se concretizar, né? Não tem como, né? O projeto do Foro de São Paulo, na minha visão, não é que ele está acabado. Pensando bem, tá acabado sim. Tá acabado. Como é que eles vão poder levar isso à frente, empilhando tantas derrotas? Como é que eles vão fazer isso? Não sei. Eu só sei o seguinte: Lula tá ferrado. E tá ferrado. O Lula, ele tem empilhado derrotas. O que eu acho incrível é como ele tem empilhado derrotas. O escândalo do INSS é uma derrota. É uma derrota. Que negócio é aquele? Não tem nada social todo careca no INSS ao Bolsonaro? E no final, o cara tava dando uma mesada pra quem? Né? Uma mesadinha lá. É o filho do cara no rolo. É irmão do cara no rolo. É não sei o quem conhecido dele no rolo. Pô, peraí. O que é isso? Que negócio é esse? Eu me impressiono com a quantidade de escândalos que nem dá pra enumerar aqui neste vídeo, porque aí o vídeo vai durar 1 hora e ninguém vai aguentar. Sabe? É cacetada após cacetada. E quem não entende isso é burro demais. Porque, francamente, minha opinião, quem tá disposto a votar a favor de Lula, a votar na reeleição dele, depois de tudo que tá acontecendo, é burro demais. É burro demais, não é possível. Sabe? É muita burrice. Já foi uma burrice extrema colocá-lo no poder. Pra quê? 3 anos seguidos de constante aumento de impostos. Com o ministro da Economia dizendo: o país está em déficit fiscal. O país está em déficit fiscal. Nós temos que corrigir o déficit fiscal. Essa coisa grotesca chamada déficit fiscal. Por quê? Porque a gente precisa gastar. A gente precisa gastar. 3 anos de aumentos contínuos de impostos. Uma reforma tributária que vai ter que ser reformada. Parece uma piada, mas em 2027 o futuro presidente vai ter que reformar a reforma tributária para o povo respirar. O povo respirar. Não dá mais. É isso. Estamos entrando no cenário em que pedreiro vai ter que emitir nota fiscal.
CNPJ. Ah, por favor, pô. Por quê? Porque o Estado precisa de arrecadar. E por que o Estado precisa arrecadar? Não dá para o Estado gastar menos? Não pode gastar menos? É um pecado gastar menos? O Estado tem que ser gastador? Bizarro, cara, bizarro demais. E agora o desastre, né? Um governo que o Lula tinha como aliado, né? Um governo simpático, foi derrubado. Com o Nicolás Maduro provavelmente sendo mandado para Guantánamo. É isso. É desse jeito, acabou. Tá? Um desastre. Um desastre que a militância vai tentar fingir que não está acontecendo. Mas só serve para nos isolar. Nos isolar, de certa forma, vai ajudar a nos libertar do que temos aí. Do que temos, porque o socialismo petista, por si só, é preciso fazer essa análise ideológica. O socialismo petista, ele é autoritário por natureza. O socialismo petista, ele não prega, não caminha, tá, pela conciliação. Ele não caminha pela diversidade de ideias. Não. O socialismo petista, ele prega o pensamento único. Embora os petistas, eles costumam falar que eles são contra o pensamento único. Não, são a favor. São a favor. É isso. São plenamente favoráveis. Ó, basta dizer, eu nunca vi um petista criticando Hugo Chávez e Nicolás Maduro, criticando abertamente, dizendo que o que eles fazem é errado. Eu nunca vi isso. Nunca vi. E por quê? Simpatia ideológica? Mas é claro que sim. Que o que ele faz é legal, que é isso que no fundo nós queremos, no caso, falando como os petistas, é simples. É tudo muito simples. Para o Brasil, isso vai ajudar em nossa libertação. Vai ajudar. Porque é um problema a mais. É um drama a mais. É uma derrota a mais para o Lula. Sim, uma derrota. É uma derrota para eles. Tá? É uma nação a menos na qual eles podem se apoiar. É uma nação a menos. Pronto. Caminhamos para uma conclusão de um problema para o Brasil, porque o socialismo bolivariano prejudicou o Brasil. Prejudicou, porque foi uma troca mútua. Assim como eles ajudaram o Lula ajudou eles. Agora não vai ter mais essa ajuda. Não vai ter mais, né? Para nossa nação, nossa querida nação, é de fato uma libertação. Tá? É isso. Estamos livres de um problema. Livres. Mas em breve, muito em breve, vamos ter aquela libertação completa. As eleições de 2026 vão chegar e teremos a oportunidade de resolver tudo isso. Teremos a oportunidade. Até porque escândalos não faltam. Ó, tem, por exemplo, essa questão do banco, né? Do Banco Master. Vocês perceberam, né? Os poucos que me acompanham, que eu não falei desse assunto, né? Deixei esse assunto passar para ver o que ia dar, né? Vamos deixar passar. Sabe como é que é? Olha só quem tá envolvido. Pois é difícil falar disso aí. É muito difícil. Eu por exemplo, soube que vários vídeos sobre o assunto caíram, né? Ou seja, quem fala muito do assunto acaba tendo o vídeo derrubado. Não sei como, né? Como é que funciona isso. Então, só falei. Banco Master. Não vou falar mais nada. E nem precisa, né? Pensando bem, nem precisa. O que a gente precisa é simplesmente chegar para um eleitorado que, francamente, gosta de fazer besteira e dizer, ó, você concorda com isso? Você aceita isso? E aí? Como é que é? Você está concordando? Pronto, é simples. É tudo muito simples, tá? Chegar para essas pessoas. Eu tenho esperança em mudança no Brasil? Eu tenho. Tenho sim.
Acredito que o país pode passar por mudança para melhor. Acredito. Mas isso aí envolve também uma mudança comportamental do brasileiro. Uma mudança também ideológica do brasileiro. O brasileiro entender que não tem como uma pessoa ficar vivendo de esmola estatal. Uma esmola, aliás, é paga por todos nós. Porque nós pagamos por essas esmolas. Nós pagamos por isso. Se essas ilusões de achar, mas os ricos estão pagando mais. Não. O que os ricos fazem? Os ricos simplesmente pegam os impostos que tem que pagar e jogam para os consumidores os produtos e serviços deles. Pronto, é lógica. É só isso. Então, no fundo, quem é que paga os impostos? O consumidor final. Somos nós. Pronto, é simples. Todos nós nos prejudicamos. Os aumentos de preço de produtos e serviços vêm como consequência dos impostos. Não tem como mudar isso. Não tem como o patamar de preço ser mais baixo. Ou seja, os caras estão matando a economia do país. Estão literalmente matando a economia brasileira. Tá? E o que vai acontecer no longo prazo? Bom, a gente já está no longo prazo, né? Nós já estamos nisso. Já estamos no longo prazo. O país já está literalmente morrendo. O país está morrendo. O país está sendo destroçado. Eu soube de outro dia acho que é uma empresa, a Lupo, né? Fabrica meia. Os caras vão fabricar no Paraguai, pô. Fabricar dentro do Paraguai. Mas que piada que é essa? Que os impostos estão muito altos aqui, não dá para operar mais. Não dá mais para os caras trabalhar. Que isso? Como assim? Pra vocês entenderem como é que é a situação, vou pegar o caso do Brasil, Eu tô aqui nesse trecho, eu vou naquele supermercado ali. E vocês estão pensando, né? Nossa, tá congestionado, né? O cara falando da crise brasileira e tem esse monte de carro passando. Cara, isso aqui não é nada comparado com outros anos, tá? Vocês estão pensando em ter muito carro aqui? Eu já vi congestionamento gigantesco aqui no final do ano e no começo do ano. Vocês estão pensando que a cidade tá lotada? Eu nunca escutei madrugadas tão tranquilas quanto agora. Tá? Tudo bem. Eu não sou um cara que é prezado no barulho noturno, né? Eu odeio barulho noturno. Odeio. Tá? É isso. Se precisar ligar pra polícia e falar, fulano em casa tal, tá acontecendo tal qual coisa, barulho, por favor, vem aqui, eu ligo. Tô nem aí. Oxe, ali é pra ser respeitada mesmo. Tá? É isso. Mas o que eu vejo? Eu vejo uma temporada fraquíssima. A cidade não tá cheia como estava em outros tempos. Ou seja, é um reflexo da situação do país? É. A gasolina tá mais cara pro cara descer? É muito pedágio? Pois é, então são vários problemas. Reduz a quantidade de pessoas aqui? Sim. Reduz. Por um lado, por um cara que nem eu, que não gosta da cidade lotada, tá? Fila quilométrica no supermercado, e falta d'água, tá ótimo. Mas, numa cidade cuja economia está fundamentada no turismo, não deixa de ser um problema. É um problema. Vocês estão achando que o trânsito tá ruim? Vocês não viram em outros tempos. Pois é. Há males que vem para bem. Deixa eu encerrar aqui, tá? O vídeo já tá bem longo. Para os meus padrões até que tá um vídeo curto, mas tudo bem. É o que eu tinha para dizer, pessoal. Tem certos assuntos que não vamos aprofundar. A questão do banco lá, vocês podem ver, só citei por cima, que francamente é muito complicado falar desse assunto. A gente sabe por causa de quem, né? Por causa daquele cujo nome não mencionamos. Aquele cujo nome não mencionamos. É personagem de filme, né? Personagem de filme, Ai, meu Deus. É melhor parar. Para, senão no futuro próximo vou ter que fugir pro Paraguai. Falou aí.